E aí, salve galera, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio dessa série, na qual a gente está construindo o nosso joguinho usando o Phaser. E no vídeo de hoje a gente vai criar o esquema de controle de pontuação e de armazenamento da melhor pontuação, né, do high score, na memória interna do navegador, que é usando o Local Storage, beleza? Então vamos abrir o projeto aqui, labirinto, e vamos começar abrindo o arquivo game.js. Ok, vou abrir aqui no editor. Bom, o nosso primeiro desafio aqui é o seguinte: a gente precisa manter a pontuação através das fases. Aqui nesse jogo, nesse projeto, a gente vai estar criando 2 fases apenas e finalizando o jogo. Mas vocês podem querer criar várias fases e vocês precisam manter a pontuação ao longo das fases. Então, como a gente vai estar usando arquivos diferentes para fases diferentes, a gente precisa ter acesso a esse arquivo de pontuação em todos os arquivos que a gente vai estar trabalhando. Então a gente precisa ter um tipo de objeto que seja acessado de forma igualitária por todos os arquivos. E se a gente parar para analisar, tem um objeto que a gente está acessando em todos os arquivos, que é o game, esse que armazena a biblioteca do Phaser. Ok? Então o JavaScript ele dá a possibilidade da gente configurar os objetos adicionando novos atributos a eles e trabalhando esses atributos como se fossem parte daquele objeto, sem problema nenhum. Então uma estratégia que eu vou adotar aqui vai ser criar um objeto que eu vou chamar de global, e eu vou colocar dentro desse objeto como atributos uma variável para controlar a pontuação, o score, e uma variável para controlar a melhor pontuação, que vai ser o high score. Bom, então eu vou usar aqui esse arquivo game.js, onde a gente está criando o nosso objeto game, que vai estar acessível em todos os momentos do jogo. E eu vou criar aqui então o objeto global como atributo do objeto game, criando as suas variáveis, que vai ser o score e o high score. Então vamos lá, game.global, isso aqui vai ser um objeto, ok? E esse objeto vai possuir um atributo score, que eu vou criar com valor 0, e um atributo high score, que também vai ser iniciado valendo 0. Então esse objeto global dentro do objeto game, eu vou poder acessar de qualquer lugar e acessar também seus atributos score e high score, fazendo atualização e controle da pontuação do jogador. Então agora eu vou lá no menu do jogo para fazer esse high score ser exibido logo quando a gente carrega o jogo. Então vamos lá, abrir o nosso menu JS. Então eu vou dar um espacinho aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se já existe um registro do high score, do recorde desse jogo, no local storage, ou seja, na memória, no espaço de armazenamento interno do navegador. Então eu vou fazer a seguinte estratégia aqui: eu vou fazer uma verificação para tentar buscar algum registro que tenha no local storage referente a esse jogo. Caso não haja nenhum registro, então eu vou criar um registro e vou armazenar o valor 0, só para inicializar esse registro no navegador. Então vamos ver como funciona isso. Caso local storage.getItem, e aí eu vou passar um nome aqui que seja bem característico para a gente não confundir com outras coisas. Vou chamar aqui de labirinto underline high score, ok? E fica uma dica aqui que é interessante criar um nome realmente que seja único, uma identidade desse jogo aqui, porque o valor que ficar armazenado aqui vai ser unicamente usado para esse jogo. Caso a gente coloque um nome muito genérico, tipo se eu colocar só high score, e eu estou dizendo isso porque eu já fiz e já vi as consequências disso. Tá, se eu coloco, por exemplo, somente high score sem identificar de que jogo que eu estou falando, se eu jogar um outro jogo que usa esse mesmo recurso aqui de armazenar o recorde no local storage, e ele estiver usando o mesmo nome, high score também, na hora que eu jogar esse aqui, eu posso buscar o recorde de outro jogo e trazer um valor que absolutamente não condiz com as possibilidades de pontuação desse jogo aqui. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que criar aqui um nome que seja bem característico desse jogo, desse projeto que a gente está trabalhando, ok? Bom, então dando continuidade aqui. Aqui eu estou tentando buscar
Lá no local storage está get item, aqui o i é maiúsculo. Então eu estou tentando buscar um registro que tem esse nome aqui, labirinto high score. Só que aqui eu vou colocar uma exclamação. Porque caso ele não consiga trazer nenhum registro, caso não haja um registro com esse nome no local storage, então vai ser como se fosse um false isso aqui. É como se ele retornasse um false aqui para dentro dessa condicional. E a gente sabe que a condicional, quando encontra um valor false, ela não executa o que está dentro do bloco de comandos dela. Então essa exclamação vai inverter o valor. Caso eu não encontre nada, então eu vou executar o que está aqui dentro. Caso eu encontre alguma coisa, eu vou sair fora sem executar o que está dentro do nosso bloco de comandos aqui. Então nesse caso eu não encontre um registro com esse nome no local storage, então eu vou criar um registro com esse nome. Então, local storage.set item, ok? O get item ele busca alguma coisa do local storage e o set item ele cria alguma coisa no local storage. Então eu vou setar, eu vou criar um item no local storage com o nome de labirinto high score, vírgula, e vou passar um valor que vai ser o 0. Aqui é só para iniciar esse registro lá no local storage. Então beleza, esse bloco de comandos aqui foi só para ver isso, só para conferir se já existe algum registro e caso não exista, a gente cria esse registro. Agora eu vou criar um bloco de comandos aqui para verificar se o recorde, se o high score que está registrado naquela variável que a gente criou lá no objeto global, se ela já possui algum valor e se esse valor é maior do que o valor que está armazenado no nosso local storage. Caso ele seja maior, então a gente tem que atualizar o local storage com esse valor do high score. E caso ele não seja maior, então é ao contrário, a gente precisa atualizar o high score com o valor que está armazenado lá no local storage. Tá bom? Então vamos ver como funciona isso aqui. If game.global.highscore, essa aqui então a variável que a gente acabou de criar aqui no arquivo game.js, ok? Game, objeto global, o atributo high score. Então vou ver aqui, se esse high score, se o valor que ele estiver armazenando for maior do que o valor que está no local storage.getItem, identificado pelo nome labirinto high score. Então, caso o valor aqui armazenado seja maior do que o que está lá no local storage, então eu tenho que atualizar o local storage, ok? Se o high score, se o recorde que está atual for maior do que o recorde que está armazenado lá no local storage, eu atualizo o local storage porque o recorde dele está desatualizado. Então, mesma ideia, local storage.setItem, labirinto high score, passando o valor que está aqui no game global high score. Então game.global.highscore. Beleza? Então esse comando funciona igual esse aqui. Aqui eu estou criando e aqui eu estou atualizando. Mas o comando é o mesmo. Tá ok? Ele vai fazer a atualização porque ele vai buscar lá o registro que está identificado por esse nome e vai passar o valor que está aqui. E caso contrário, né? Caso o registro que já esteja armazenado no local storage seja maior do que o high score que eu estou passando aqui agora, então o high score tem que ser atualizado. Então a gente vai dizer aqui que o game.global.highscore, esse sim vai receber o valor que está lá no local storage.getItem, passando a identificação labirinto high score. Então é muito importante prestar atenção nessa diferença aqui do setItem, que é quando a gente vai criar um registro ou atualizar um registro no local storage, e do getItem, quando a gente está buscando o valor que está armazenado em algum registro lá, passando a identificação desse registro. E aqui então eu tenho a garantia de que o nosso high score do objeto global, ele está com um valor atualizado, representando realmente a melhor pontuação já feita nesse jogo. Agora a gente vai criar aqui um texto para visualização naquela telinha de abertura lá do menu. Então a gente já sabe como fazer esse processo aí. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de txt high score. Vai receber um game.add
game.text. Vou passar um valor centralizado no eixo X, então game.word.centerx. Aqui o título ele está em 150 em Y, o nosso press start ele vai ficar em 250 em Y, tá? Ele vai ser criado em 550, ele se move e vem para 250. Aqui então eu vou colocar em 350 no eixo Y. E aqui eu tenho que passar a mensagem que vai ser exibida. Eu vou botar aqui high score, espaço, mais o valor armazenado aqui no high score. Então, game.global.highscore. Considerando que aqui a gente já tem o valor atual, né, o valor atualizado realmente da melhor pontuação do jogo, já que a gente já buscou o que estava lá no registro do labirinto high score no local storage. E aqui finalmente eu vou passar as configurações, né, estéticas. A fonte, que eu vou botar aqui 20 pixels Emulogic, e a cor de preenchimento, Fill, que eu vou usar aqui a ferramenta de seleção de cores. Vou passar aqui, sei lá, vou passar esse marrom meio dourado aqui, acho que tá legal. Ok? E agora então eu preciso centralizar esse texto na tela, né? Da mesma forma que eu fiz com os outros textos que estão sendo exibidos aqui na tela de menu. Então, txt highscore.anchor.set, passando o valor 0.5. Beleza? Com isso aqui então o nosso high score já vai estar sendo exibido na tela. Vamos dar uma testada lá no programa. Beleza, tá lá então o nosso high score já sendo exibido. E agora eu quero criar um efeito aqui diferente, que é um negócio bacana que a gente pode aprender aqui, né? Sempre legal aprender coisas diferentes. Eu quero fazer com que esse texto ele fique piscando na tela, tá bom? Mas só depois que aquela mensagem do Press Start terminar de subir. Então vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou criar esse texto aqui, do jeito que a gente criou. Eu vou deixar ele com a opacidade 0, ou seja, ele vai ficar transparente, vai ficar invisível. E aí depois eu vou criar uma função que faça ele variar essa opacidade, dando esse efeito dele ficar piscando. Então ele vai para opacidade 1, opacidade 0, opacidade 1, opacidade 0. Que a opacidade é o que controla o nível de transparência dele. Tá ok? Então para isso eu vou colocar aqui o txt highscore.alpha recebendo 0. Tá legal? Esse canal alpha é o responsável por controlar a opacidade do objeto. E o nosso texto press start, que começa lá no fundo e sobe na tela, aqui a gente está dizendo que ele demora 1 segundo, né? Ou seja, 1000 milissegundos, para terminar, para concluir esse movimento dele, para chegar até a posição de 250 pixels em Y. E aqui eu já tenho um GameTimeEvents disparando uma função após 1 segundo. Então eu vou aproveitar esse bloco aqui e vou adicionar mais uma informação aqui, mais um comando. Eu vou criar um twin, tá? Um efeito desse aqui do phaser. Então game.add.twin. Esse twin ele vai ser executado em cima desse txt highscore. Então txt highscore. E a alteração que eu quero fazer aqui é justamente no canal alpha. Então vou colocar aqui .to, e aqui eu vou passar um objeto informando a característica que eu quero que seja alterada. Então vai ser o alpha, o novo valor que eu quero que esse atributo receba, no caso vai ser 1. Tá? O alpha ele muda com valores entre 0 sendo totalmente transparente e 1 sendo totalmente opaco. E aqui saindo do objeto eu vou botar uma vírgula e vou dizer o tempo que eu quero que demore para fazer essa transição do alpha entre o 0 e o 1. E aqui eu vou passar 500 milissegundos. Então aqui no final, tá? Aqui eu tenho um ponto to, abro aqui parênteses,
passo aqui as características que eu quero no objeto, passo aqui o tempo que eu quero que demore, aqui eu fechei e eu vou botar outro ponto to, tá? Que é outra alteração que eu quero que seja efetuada sobre essa característica alfa. Então eu vou passar a mesma ideia aqui, né? Alfa, 2 pontos, agora eu vou botar o 0, e aqui vírgula 500, ou seja, aqui eu estou mandando ele botar o alfa com valor 1, ou seja, totalmente opaco, em 500 milissegundos, e aqui eu estou dizendo que depois que ele terminar esse processo, então eu vou colocar o alfa com valor 0, ou seja, totalmente transparente, em 500 milissegundos. E ele vai ficar nessa onda aqui. Para isso eu tenho que passar aqui o valor loop, para que ele crie um loop entre os estados da característica alfa desse elemento. Ok? Então eu disparo o loop aqui, ponto, start. E esse start aqui é para informar que assim que for disparada essa função, ele já pode começar esse loop, que vai ficar variando entre os estados do atributo alfa do nosso texto. Ok? Só com isso então, se a gente executar lá o programa agora, o high score já fica piscando aqui pra gente. Bom, agora eu tenho que fazer o controle da pontuação durante o jogo. Então vamos aqui no Stage 1. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui no Stage 1 vai ser criar um texto para exibir essa pontuação ali no nosso HUD, né? A gente já tem um texto exibindo a quantidade de moedas que a gente tem. A gente procurar aqui para baixo, cadê? Aqui, ó, coletar moedas. A gente criou uma variável coins para controlar o número de moedas que a gente pegou e um txt coins para exibir esse número para o jogador. Então eu vou dar um espacinho aqui mesmo, vou até botar um comentário aqui, ó, exibir o score, a pontuação. Então aqui eu vou criar um objeto em txt score que vai ser um objeto de texto do jogo para exibir para o jogador a pontuação atual dele. Então vou criar aqui um objeto dentro do contexto aqui, this.txt, eu vou chamar de txt score, recebendo um game.add.text. Eu vou colocar ele centralizado na tela no eixo X e em 15 pixels de distância do topo no eixo Y, ok? Então aqui no eixo X eu vou botar game.word.centerx e aqui no eixo Y eu vou colocar 15. Aí o texto que vai ser exibido, eu vou passar aqui score, 2 pontos, espaço, e vou concatenar com nosso this.getText. Vocês lembram do getText, né, que a gente usa isso para manter um padrão de número de dígitos, né, quantidade de dígitos que vão ser exibidos. Então se o nosso score ele for menor do que um determinado número, ele vai receber uma série de zeros na frente antes da pontuação propriamente dita. E como parâmetro aqui do nosso getText, eu vou passar o game.global.score, que foi criado lá no game.js com valor 0, tá? Esse aqui, ó, o score. A gente trabalhou o high score lá no menu, agora a gente está trabalhando com o score. Então aqui ainda eu vou passar as características estéticas desse texto que vai ser exibido. Então a fonte, ela vai ter 15 pixels, usando a fonte Emulogic, e o preenchimento eu vou passar o valor branco. E agora eu preciso centralizar o texto no eixo X. Então, txt score ponto anchor ponto set. Nesse caso aqui eu só quero centralizar com relação ao eixo X mesmo. O eixo Y eu quero que ele fique pegando o texto pelo topo, ok? Então eu vou passar aqui ponto 5,0. O ponto 5 referente ao eixo X e o 0 referente ao eixo Y. Então vamos testar o jogo para ver se ele já está exibindo a nossa pontuação. Está lá a pontuação sendo exibida então. Beleza? E agora eu preciso atualizar essa pontuação toda vez que eu pegar uma moeda. Então vamos lá na função responsável por resolver a ação de pegar moeda, que é o nosso getCoin. Aqui, ó. Então aqui a gente está emitindo as partículas,
estamos executando o som de pegar moeda, estamos atualizando o número de moedas, né, coins, exibindo esse número na tela. E acho que aqui mesmo a gente pode atualizar também a pontuação. Então eu vou dizer aqui que nosso game.global.score vai ser atualizado em 5 pontos. Tá? Eu vou considerar aqui que cada moeda que a gente pega, a gente ganha 5 pontos. E eu preciso exibir essa atualização para o jogador. Então, this.txtscore.text, ele vai receber score, espaço, mais this.getText, passando como parâmetro o game.global.score. Então, com esses comandinhos aqui, a cada moeda que eu pegar, eu vou ganhar mais 5 pontos, o score vai ser atualizado, né? A pontuação vai ser atualizada, e eu vou exibir essa atualização passando o texto score mais a pontuação, devidamente configurada pela nossa função getText. E uma coisa que eu posso aproveitar para fazer aqui também é conferir se a pontuação que a gente fez já superou a pontuação armazenada lá no high score, que é a melhor pontuação do jogo. Porque caso ela tenha superado, então o high score ele tem que passar a receber a nossa pontuação, porque a nossa pontuação passou a ser a melhor pontuação do jogo. Então vamos fazer isso aqui logo. Eu vou fazer uma conferência aqui rápida, if game.global.score, a pontuação que a gente tem agora, se isso aqui for maior do que game.global.highscore, então se a nossa pontuação atual for maior do que a melhor pontuação, então o game.global.highscore vai receber o valor armazenado em game.global.score. Simples desse jeito. Dessa forma a gente mantém o controle da melhor pontuação, e quando a gente terminar o jogo, seja porque venceu o jogo ou seja porque morreu, porque nos próximos vídeos a gente vai estabelecer condição de derrota, que vai ser quando o tempo acabar e a gente não tiver conseguido coletar um número mínimo de moedas. Então nessa situação a gente volta para o menu, e aí quando a gente rodar esse bloco de comandos aqui, então o nosso high score vai estar com uma pontuação melhor do que a que está armazenada no local storage. E aí então a gente vai atualizar o local storage com a nossa nova pontuação recorde. Tá joia? Então beleza, vamos só testar o jogo aqui para ver se está tudo funcionando. Então quando eu pego a moeda, nossa pontuação é atualizada em 5 pontos. Beleza? E se eu for aqui, dando F12, eu tenho acesso aqui aos valores que estão armazenados no local storage, tá? A gente tem aqui dentro das ferramentas de desenvolvedor do Firefox, a gente tem essa parte aqui que é responsável por controlar o armazenamento interno. E se a gente olhar aqui, ó, tem o local storage, onde a gente clicando aqui, a gente tem aqui, ó, labirinto high score, que foi o valor que a gente estabeleceu, a identificação, né, que a gente estabeleceu para esse registro. E ele está com valor 0, porque eu ainda não tinha nenhum valor registrado. Se eu mudar esse valor aqui, colocar, sei lá, 150, e atualizar o jogo, dar um F5 aqui para atualizar, então ele traz o valor 150 aqui para mim. Bom, a proposta do vídeo de hoje era essa, só mexer com a pontuação. Agora a gente já está mais ou menos na reta final, estamos quase concluindo o nosso projeto, tá legal? E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Fica aqui um forte abraço, valeu e tchau!